Olá, boa noite. A partir de hoje, todas as sextas-feiras, vamos discutir aqui os principais temas relacionados às eleições. É o jornalismo da cultura, como sempre, de olho no voto. Nesta temporada, contamos mais uma vez com a presença da jornalista Vera Magalhães. E hoje, na nossa estreia, também temos o cientista político e diretor da Quest Consultoria e Pesquisa, Felipe Nunes. Olá, Vera, prazer tê-la mais uma vez nesse projeto. Muito bom estar de novo aqui no De Olho no Voto, Rodrigo, Felipe. Olá, Felipe. Olá, tudo bem, Rodrigo? Não, eu que agradeço. Em outubro, 156 milhões de brasileiros vão escolher presidente, governadores, senadores e deputados, federais e estaduais. Mas a atenção do eleitor se volta principalmente para a corrida ao Palácio do Planalto. Pela primeira vez na história da redemocratização, um presidente vai enfrentar um ex-ocupante do cargo. Jair Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva. O atual e o ex-presidente lideram as pesquisas de intenção de voto até o momento. Dados da Genial Quest para o segundo turno, entre esses candidatos, apontam Lula com 46% e Bolsonaro com 37% da preferência dos entrevistados. Mas o cenário não é novo. Esquerda versus direita, polarização. Em 2018, na última pesquisa de intenção de voto do Datafolha, Jair Bolsonaro tinha 36% e Fernando Haddad 22% do eleitorado. Na época, todos os outros 11 candidatos somavam 32% dos votos. Hoje, na simulação estimulada da Genial Quest para o primeiro turno, isto é, com a apresentação do nome de todos os candidatos, Lula seria a escolha de 37% dos entrevistados. Bolsonaro aparece com 32%. E todos os outros candidatos somados não chegam a 20%, número que faz diferença. Tanto dos apoiadores ou daqueles eleitores que declaram, para as pesquisas de opinião pública já terem decidido seu voto, tanto para Lula quanto para Bolsonaro, há uma variável importante que eles dizem que não pretendem mudar o voto. De acordo com pesquisa, também estimulada do Poder Data, divulgada nesta semana, 4 a cada 5 entrevistados já estão decididos. Entre os apoiadores de Lula, a taxa de convictos é de 89%, contra 87% entre os bolsonaristas. Desde a redemocratização na década de 80, as eleições brasileiras têm assumido um formato de tríade característico, com 2 candidatos em evidência nas intenções de voto e um terceiro nome, menos citado, tentando ganhar espaço. Para os estudiosos, esse já é um prenúncio da chamada polarização. Quando você trabalha com bipolaridades, por exemplo, norte e sul, rico e pobre, elite versus povo, isso aí simplifica uma realidade que é muito mais complexa. Mas essa simplificação na cabeça do eleitor faz muito sentido e facilita a visão de uma situação que geralmente é muito mais complexa. É só lembrar da primeira eleição direta após a ditadura. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva mobilizaram a opinião pública em 1989, em detrimento de outros expoentes da política na época. Num momento mais recente, Dilma Rousseff e Aécio Neves também dividiram o eleitorado em 2014. Apesar dessa divisão quase histórica, a pesquisa espontânea da Genial Quest, quando não se apresentam opções de escolha, aponta que 40% dos entrevistados ainda não decidiram em quem votar. A escolha de Lula ou de Bolsonaro não será uma escolha pelo melhor projeto de governo, pelo candidato mais generoso em relação à política brasileira ou mais bem preparado. Será, de fato, novamente uma escolha assentada na rejeição dos candidatos, no medo e, muitas vezes, infelizmente, no ódio que se tem quando se transforma o adversário em inimigo. E nós precisamos de uma eleição com transparência, com propostas à mesa, com os candidatos podendo se colocar, do que a imposição pela força ou pela violência física do convencimento. Isso não é do jogo democrático. Vera, esse fato praticamente inédito de um presidente enfrentando um ex evidencia que essa polarização difere de todas as outras? Difere, né, Rodrigo? Em 2018, a gente teve a prisão do ex-presidente Lula e a sua substituição já muito próximo da eleição
pelo Fernando Haddad. E isso deixou ali mais ou menos incubada esse amor que o eleitor tem pelo Lula, né? E isso aflorou depois que ele foi liberado para disputar a eleição. Muito se discute se ele estaria na frente se outro candidato fosse que não Bolsonaro. A mesma coisa em relação a Bolsonaro. Ele estaria tão bem se enfrentasse outro que não o ex-presidente Lula? É o que acontece, eu acho, quando a gente tem muito essa disputa, essa polarização calcada não só nos atributos positivos dos candidatos, como também na rejeição que ambos têm. Então, se criou uma situação mais ou menos de fato consumada. Acho que o Felipe é até melhor do que eu para falar a esse respeito, de como a polarização se cristalizou, mas isso torna até difícil que outros candidatos tenham espaço. Até hoje, a gente tem movimentos para tentar convencer tanto o Ciro Gomes quanto a Simone Tebet a desistirem das candidaturas. Por aí se vê como a polarização nesta eleição está mais arraigada do que nas anteriores, né? E é uma polarização diferente, né, Vera, Rodrigo? De 94 a 2002, né, como a reportagem estava mostrando, era uma polarização política, ou seja, os partidos polarizados, a sociedade não. A sociedade votou para acabar com a inflação e para acabar com a pobreza em 94 e 2002. Depois a gente começou a observar uma polarização social, em que os grupos políticos foram para a sociedade e a gente começou a ver rico e pobre votando diferente. Mas 2018 é o que a gente chama na ciência política de polarização afetiva, ou seja, aquela polarização onde as pessoas não se olham mais como adversários, mas como inimigos, em que o objetivo é destruir o outro que, de certa maneira, ataca o meu grupo. Então, eu acho que essa eleição tem uma particularidade, que é a dimensão da afetividade, como as pessoas, de fato, estão mais violentas e mais autoritárias na maneira de lidar com as suas diferenças políticas. E a Vera tocou num ponto aí, pela sua experiência com pesquisas, é uma polarização consolidada? Eu acredito que sim, e aí tem duas evidências para isso. Primeiro, o grau, como a reportagem também falou, o grau de decisão do eleitor desse ano é muito maior do que foi no passado, né? A gente está falando de taxas acima de 70%, 80%, dependendo do candidato, já dizendo para Lula e Bolsonaro que não vão mudar o voto de jeito nenhum. Agora, isso também é fruto da incapacidade do sistema político de ter se organizado. A terceira via se fragmentou durante muito tempo, demorou demais a se organizar, e isso foi desencantando o eleitor sobre a possibilidade de que haveria, de fato, né, um candidato competitivo. O que aconteceu, na verdade, foi um monte de gente ficando pelo caminho e não aglutinando preferências. E tem uma particularidade também, Rodrigo, Felipe, dessa eleição, que é o fundão partidário, fundão eleitoral, né, que financia as campanhas. Com esse dinheiro, mais ou menos, eles achavam que seria muito contado, eles começaram a deixar a eleição presidencial de lado. Justamente essa que mais mobiliza a população foi ficando de lado em função de projetos dos partidos de fazerem bancada para justamente manter o acesso a esse dinheiro. E agora estão vendo que, como elevaram muito o fundão, talvez não consigam nem gastar todo o dinheiro que tem. Isso reforça uma sensação que eu sempre tive de que a terceira via talvez não tenha se empenhado tanto assim para ter um candidato. Mas a gente vai falar mais sobre isso. Como qualquer governante que tenta a reeleição, Jair Bolsonaro enfrentará nas urnas a avaliação do seu governo. Vamos ver o que diz a pesquisa Quest a esse respeito. O presidente recebeu uma avaliação negativa de 47% dos entrevistados. Para 26%, o governo mereceu uma avaliação positiva. E 25% acharam a atuação de Bolsonaro até agora regular. A gente percebe no gráfico que esses dois números se mantêm estáveis. 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder. Vera, Felipe, me parece que a margem do presidente para conquistar votos está bem estreita. Está estreita, já foi mais estreita, mas ele agora conta com um trunfo que nenhum outro presidente teve também nas eleições que antecederam essa. A possibilidade de despejar na mão do eleitor 41 bilhões fracionados em vários benefícios e concentrados no aumento do Auxílio Brasil, que é o substituto do Bolsa Família. Você vai aumentar em 50% o pagamento desse benefício e vai trazer para dentro do benefício um monte de família, mais de 1 milhão de famílias pelos cálculos, que não estavam contempladas até aqui. Isso leva a uma imprevisibilidade quanto ao comportamento desse eleitor, ao meu ver. Uma imprevisibilidade que foi subestimada pela oposição, que deixou Bolsonaro pedalar em cima do fiscal e rasgar
a legislação eleitoral que proíbe o aumento de gastos às vésperas da eleição. Então, a gente vai ter que medir o impacto disso e eu acho que não será pequeno. Só para explicar isso em perspectiva, Vera, quando a gente olha para os 3 presidentes que já disputaram reeleições no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma, o dado é inequívoco. Com essa taxa de rejeição de governo, as chances reais, probabilisticamente calculando, de uma reeleição de Bolsonaro, elas são hoje muito pequenas, né? Acontece que o jogo político ele não é estático, ele é dinâmico. E o que a gente está vendo nessa lógica que a Vera acabou de citar é exatamente o governo reagindo politicamente, tentando construir alternativas e mecanismos que falam, Vera, com o eleitor que decide a eleição. Porque, Rodrigo, existe o eleitor apaixonado, existe o eleitor interessado. Interesses e paixões são trabalhados numa eleição de maneira diferente, né? Então, o apaixonado pelo Lula, o apaixonado pelo Bolsonaro já estão decididos. Eles vão para a eleição votar lá no seu candidato e está tudo certo. A diferença está, né, e a disputa vai se dar entre esses que votam com o bolso, com o pragmatismo, com o bem-estar, que é o que a gente chama de interesse, né? Esses, Vera, podem sim, na minha avaliação, concordo com você, ser afetados por essas medidas que a oposição, como você muito bem disse, deu de barato como se não tivesse efeito nenhum. Deixa só eu dar o dado da pesquisa que é importante. Foram entrevistadas 2.000 pessoas e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Rapidamente, esse aumento de benefícios já aconteceu há alguns meses, na virada de 2021 para 2022. As pesquisas já conseguiram captar se produziram efeito? Então, esse é um ponto importante. Como a gente tem uma série histórica de pesquisa desde julho do ano passado, feita todos os meses, Rodrigo, o que a gente percebeu? Primeiro, de novembro até maio, de novembro do ano passado até maio desse ano, a curva entre aqueles que recebem o Auxílio Brasil, pensando em voto, não se alterou. Ou seja, não houve, Vera, mudança de padrão de voto com o primeiro Auxílio Brasil. Por quê? Porque a inflação comeu o efeito do auxílio. O que está se tentando produzir agora é uma coisa diferente, Rodrigo. O que está se tentando produzir agora é expectativa de melhora. O presidente está tentando dar um recado à nação de que está fazendo o que pode. A gente mediu isso na pesquisa. A gente perguntou, você acha que o presidente faz o que pode para resolver o problema? 42% diz que sim. São 10 pontos, 11 pontos acima de quem está votando nele hoje. Quer dizer, sim, ele está construindo a possibilidade de uma narrativa de atração numa justificativa de que, olha, as coisas estão muito ruins, mas eu estou fazendo o que posso. Então, é daí que eu acho que podem vir mudanças interessantes. E a mesma coisa com o ICMS dos combustíveis, que baixou por um outro projeto, também ele muito focado na eleição, e que Bolsonaro editou, inclusive, um decreto para que os postos tenham de informar que valor teria o combustível com os impostos e sem os impostos, em outra atitude claramente voltada para se beneficiar, para faturar a votação desse projeto. Seja quem for o vencedor, essa conta vai ter que ser paga a partir do ano que vem. Outro aspecto interessante é que os eleitores de Ciro Gomes e Simone Tebet, terceiro e quarto colocados na pesquisa da Quest, já pensam em migrar para Lula ou Bolsonaro no segundo turno. Vamos ver. No segundo turno, 43% dos eleitores de Ciro têm intenção de votar em Lula, 17% preferem Bolsonaro e 38% disseram votar branco ou nulo. Já entre o eleitorado de Simone Tebet, 34% dizem votar em Lula no segundo turno, 23% em Bolsonaro. E a maioria, 43%, respondeu que prefere votar em branco ou nulo. E a pergunta é, essa migração do segundo turno pode se antecipar para o primeiro num voto útil? Eu acho que sim, e pode se antecipar no primeiro por WO, porque a intenção do MDB é retirar a candidatura da senadora Simone Tebet. Os caciques MDBistas vão fazer um movimento na segunda-feira, importante, de pressão em cima do presidente do partido, o deputado Baleia Rossi, para que desista de lançar candidato e já permita que os principais líderes do partido migrem para Lula ou para Bolsonaro por conveniência dos palanques locais. O sistema eleitoral brasileiro, é bom explicar para quem está nos assistindo, de 2 turnos, favorece a ideia de que no primeiro é normal você lançar muitos candidatos, porque as pessoas podem escolher quem quiser para depois decidir no segundo turno. Mas como essa é uma eleição atípica, uma eleição de 2 presidentes, é uma eleição com alto grau de polarização, como a gente falou, eu percebo que o voto estratégico está se antecipando, sabe, Vera? É como se as pessoas estivessem querendo decidir essa história
antes. E há 2, 3 meses a gente via com mais clareza a possibilidade desse primeiro turno acontecer antes dessas mexidas na questão orçamentária. Justamente porque o eleitor do Ciro e o eleitor da Tebet, antes o eleitor do Dória, eles até preferiam Dória, Tebet e Ciro. Mas rejeitam demais o Bolsonaro. Quer dizer, é como se o eleitor estivesse fazendo uma escolha de eu prefiro acabar logo com esse jogo para resolver a eleição do que manter as coisas como estão. A gente faz uma pergunta para concluir que de que você tem mais medo? Você tem mais medo da volta do PT ou você tem mais medo da continuidade desse governo? E o dado aí nesse caso é inequívoco. A grande maioria dos brasileiros hoje tem mais medo, e medo é importante, da continuidade do Bolsonaro do que da volta do PT. O debate está só começando, vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. De olho no voto. Estamos de volta com uma nova temporada de Olho no Voto, agora com a disputa presidencial e nos estados. E com a presença da jornalista Vera Magalhães e do cientista político Felipe Nunes. Na última década, 1 em cada 4 eleitores abriu mão de escolher seus representantes. Um fenômeno conhecido como alienação eleitoral. Eleição após eleição, cresce o número de brasileiros que não compareceram às urnas ou votaram nulo e em branco. A soma de todos esses eleitores passou de 18% para 25% entre 2006 e 2018. O dado faz parte de um estudo feito pelo Instituto Votorantim, que analisou as estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral desde a redemocratização. A chegada da urna eletrônica, no final da década de 1990, marcou a redução nos votos brancos e nulos. Mas a partir de 2006, só o que se vê é o crescente desinteresse do eleitor. Quando a gente olha não só para o Brasil, mas observa também outros países que são democracias já de mais longa duração, né, que estão aí funcionando há bastante tempo, o que nós percebemos é que essa alienação eleitoral grande, ela é, na verdade, a regra e não a exceção. E o que nós tivemos ao longo desse período foi a sobrevivência do nosso regime democrático por um período mais longo do que em outras experiências que nós tivemos. A alienação eleitoral é maior na região sudeste, onde são quase 65 milhões de eleitores, ou 44% do total de brasileiros aptos a votar. Enquanto a abstenção passiva, caracterizada pela ausência nas urnas, se mantém estável ou em queda nas demais regiões, ela cresce no sudeste. O mesmo vale para a abstenção ativa. Votos brancos e nulos estão estáveis em todo o país, à exceção do Sudeste. Essa sociedade mais moderna, vamos dizer assim, e também mais rotineiramente democrática, é uma sociedade na qual esse absenteísmo eleitoral tende a ser mais alto. A abstenção passiva é maior entre os idosos e jovens de até 24 anos e menor entre as pessoas mais escolarizadas. Os eleitores que abrem mão de participar da festa democrática estão na mira das campanhas. Todo candidato, todo partido vai acabar fazendo essa conta. Então, evidentemente, quanto mais você desalienar aqueles eleitores com um perfil mais parecido dos que preferem, né, com os que preferem votar em você, melhor para você candidato, melhor para você partido. E aí, claro, a disputa passa a ser também essa para desalienar os seus potenciais votantes. Vera, Felipe, a gente viu no fim do prazo do alistamento eleitoral uma disputa das duas campanhas para chamar o voto dos jovens. Uma eleição tão polarizada, cada voto vai fazer diferença, né? Sim, mas foi uma disputa interessante, porque do lado do bolsonarismo havia uma certa repulsa a essa ideia. Eles chegaram a criticar os esforços que foram feitos tanto pela Justiça Eleitoral quanto por artistas, outros formadores de opinião, para atrair o eleitor jovem. E o presidente, que sempre acaba
telegrafando tudo aquilo que pensa, ele não esconde nada, ele chegou a dizer, o jovem tende a ser mais de esquerda, tende a ser mais progressista e mais crítico, admitindo que ele tem dificuldade de entrar nesse eleitorado. Mas foi um exemplo bem sucedido de uma campanha para chamar a consciência eleitoral e surtiu efeito. Muitos jovens usaram esse prazo final para se alistar realmente. Vamos ver se isso vai se replicar com outros públicos, né, Felipe? É interessante, Vera, eu costumo chamar esse período que a gente vive de a era da política pop, em que as pessoas consomem informação política bem menos por conta dos seus interesses ideológicos e mais pela questão do entretenimento. As pessoas querem se entreter com a informação política. E esse fato, né, que começou no Lollapalooza, com manifestação de artistas, isso mobilizou os jovens de uma maneira impressionante. A diferença que se deu no alistamento foi enorme por conta de um evento que foi a proibição do PL de se fazer manifestações políticas num evento cultural. Isso foi chamado de censura, a meninada se envolveu, quer dizer, a democracia está cada vez mais instável do ponto de vista de permitir que eventos completamente de cultura, de aspecto cultural, gerem resultados dessa natureza. A abstenção, para mim, se transforma no Brasil hoje em uma variável fundamental para entender a eleição. O voto é obrigatório, mas as pessoas passaram a entender como se fosse facultativo. Isso faz a diferença, porque dependendo de quem deixa de votar, o adversário passa a ter vantagem. Ainda sobre esse assunto, mais um dado da Quest. Na simulação estimulada do primeiro turno, com todos os candidatos, 6% dos entrevistados disseram que vão votar em branco, nulo ou não pretendem votar. E com base na pesquisa Quest, é possível traçar um perfil do eleitor que deixa de votar. Ao analisar a idade, 13% dos entrevistados de 16 a 24 anos dizem votar em branco, nulo ou não votar. Na divisão por sexo, o índice é de 10% entre mulheres e 9% entre homens. Com relação à escolaridade, nível fundamental, 9% abrem mão do voto. Nível médio, 10%. E nível superior, 8%. Vera? Pois é, eu acho que as mulheres, que é tudo dentro da margem de erro, mas elas têm o dever, mais do que outros, de votar para conseguir alcançar a representatividade que a gente sempre reclama que não existe e que as eleições são justamente a chance de prover, né? Então, votar em mulheres, votar em candidatos que tenham pautas voltadas para a questão de gênero. Então, vou usar essa minha fala para incentivar as mulheres a se envolverem mais no processo eleitoral, a se informarem mais, a participarem mais do debate eleitoral, porque eu acho que isso é um ganho para a democracia. Mulheres, Vera, que tiveram uma mudança significativa nas últimas pesquisas, já em função dessa nova expectativa dos efeitos dessa PEC, do pacote todo de bondades do governo, né? As mulheres são as que mais sofreram, e as pesquisas mostraram isso, com a pandemia. Elas foram muito críticas ao governo Bolsonaro nesse processo, e aí você vê uma distância grande, né? As mulheres votam muito mais em Lula do que em Bolsonaro, mas com a PEC houve uma redução dessa diferença. A expectativa afeta diretamente elas. Eu acho que vai ser um público fundamental para decidir a eleição para um lado ou para o outro. E havia uma discussão na campanha de Bolsonaro para colocar uma mulher como vice, né? A ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e isso o presidente não aceitou. Preferiu ter um militar de novo, porque afinal de contas é com os militares que ele está contando, inclusive nessa sua tentativa de estressar o processo democrático. Nessa semana mesmo, o ministro da Defesa foi ao Senado propor algo absolutamente fora de propósito, que é um teste com um voto em papel, quando isso já foi rechaçado pelo Congresso Nacional em votação de uma proposta de emenda à Constituição. Então, essa aliança com os militares hoje é considerada por Bolsonaro mais estratégica do que essa necessidade que ele reconhece, está fazendo outros esforços nesse sentido, de atrair o voto feminino. Essa medida, Vera, para mim foi a medida mais estranha do ponto de vista eleitoral, porque a Tereza Cristina claramente era uma escolha eleitoral melhor do que o Braga Neto. O que gera dúvidas se o que o presidente está fazendo nesse momento é escolhendo o que fazer na eleição ou no pós-eleição, né? Tem uma discussão aí sobre isso. Claro, não dá para adivinhar o que está na cabeça dele, mas de concreto, o grupo dos militares, dos evangélicos, são os dois grandes grupos que dão sustentação social, né, ao projeto do presidente Bolsonaro. Essa escolha, para mim, aponta numa direção mais de olhar para o que vem depois do que, na verdade... Ganhando ou perdendo, né? Exatamente. No momento tão importante da vida do país, discutir política com respeito é um exercício de democracia. É o que vamos fazer até a eleição.
A edição de hoje termina aqui, a gente tem um novo encontro na próxima sexta. Até lá!